Nesta primeira aula, vamos estudar o direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho conceitua-se como o conjunto de princípios, normas e instituições que regem a atividade da Justiça do Trabalho, com o objetivo de dar efetividade à legislação trabalhista e social, assegurar o acesso do trabalhador à justiça e dirimir, com justiça, o conflito trabalhista. Da definição que adotamos, destacamos: primeiro, o conjunto nos dá a ideia de um todo, composto de várias partes, formando um sistema, cujo núcleo é constituído pelos princípios. Segundo, como ciência autônoma, o direito processual do trabalho apresenta seus princípios peculiares que lhe dão sentido e razão de ser. Os princípios são as diretrizes básicas, positivadas ou não, que norteiam a aplicação do direito processual do trabalho. Terceiro, as instituições são entidades reconhecidas pelo direito encarregadas de aplicar e materializar o cumprimento do direito processual do trabalho. Constituem os órgãos que aplicam o direito do trabalho, como os tribunais e os juízes do trabalho. E quarto, o direito processual do trabalho como direito instrumental. Existe para dar efetividade ao direito material do trabalho, e também para facilitar o acesso do trabalhador ao judiciário. Além disso, o direito processual do trabalho tem por objetivo solucionar com justiça o conflito trabalhista, tanto individual como o conflito coletivo, ou seja, empregado e empregador, ou ainda, prestador de serviços e tomador, do grupo, da categoria e das classes profissionais e econômica. Desde o surgimento dos primeiros órgãos de solução dos conflitos trabalhistas na Itália e na França, houve preocupação em propiciar ao trabalhador facilidade na defesa de seus direitos, sem a burocracia da justiça comum. A legislação processual trabalhista visa impulsionar o cumprimento da legislação trabalhista, e também o da legislação social que não se ocupa só do trabalho subordinado, mas do trabalhador, ainda que não tenha um vínculo de emprego, porém, que vive de seu próprio trabalho. Nesse sentido, foi a dilatação da competência material da Justiça do Trabalho, dada pela Emenda Constitucional, número 45 de 2004 para abranger as controvérsias oriundas e decorrentes da relação de trabalho. Assim como o direito do trabalho visa a proteção do trabalhador e a melhoria de sua condição social, artigo 7º, caput, da Constituição Federal, o direito processual do trabalho tem sua razão de existência em propiciar o acesso dos trabalhadores à justiça, tendo em vista garantir os valores sociais do trabalho, a composição justa do conflito trabalhista, bem como resguardar a dignidade da pessoa humana do trabalhador. De outro lado, a função do processo do trabalho, na modernidade, além de assegurar o acesso à justiça ao trabalhador, é pacificar, com justiça, o conflito trabalhista, devendo considerar as circunstâncias do caso concreto, e também os direitos fundamentais do empregador ou do tomador de serviços. O direito processual do trabalho tem os seguintes objetivos: primeiro, assegurar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Segundo, impulsionar o cumprimento da legislação trabalhista e social. Terceiro, dirimir, com justiça, o conflito trabalhista. Ainda há acirradas discussões na doutrina sobre o direito processual do trabalho possuir princípios próprios ou não. Vale dizer, se o direito processual do trabalho é ou não uma ciência autônoma do direito processual. Para confirmar a autonomia de determinado ramo do direito, é necessário avaliar se o mesmo tem princípios próprios, uma legislação específica, um razoável número de estudos doutrinários a respeito e um objeto de estudo próprio. Inegavelmente, o direito processual do trabalho observa muitos princípios do direito processual civil, como os princípios da inércia, da instrumentalidade das formas, oralidade, impulso oficial, eventualidade, preclusão, conciliação e economia processual. Na doutrina, há autores que sustentam a autonomia do direito processual do trabalho diante do direito processual civil, também chamados dualistas. Outros sustentam que o direito processual do trabalho não tem autonomia diante do direito processual civil, sendo um simples desdobramento deste, também chamado monista. Outros autores defendem a autonomia relativa do direito processual do trabalho diante do direito processual civil em razão da possibilidade de aplicação subsidiária do processo civil ao processo do trabalho. Há quem sustente que os princípios do direito processual do trabalho são os mesmos do direito material do trabalho, o princípio protetor. Estamos convencidos de que, embora o direito processual do trabalho, hoje, esteja mais próximo do direito processual civil,
e sofra os impactos dos princípios constitucionais do processo, não há como se deixar de reconhecer alguns princípios peculiares do direito processual do trabalho, os quais lhe dão autonomia e o distinguem do direito processual comum. De outro lado, embora alguns princípios do direito material do trabalho, tais como primazia da realidade, razoabilidade, boa-fé, sejam aplicáveis também ao direito processual do trabalho, ao nosso ver, os princípios do direito material do trabalho não são os mesmos do processo, uma vez que o processo tem caráter instrumental, e os princípios constitucionais da isonomia e imparcialidade, aplicáveis ao processo do trabalho, impeçam que o direito processual do trabalho tenha a mesma intensidade de proteção do trabalhador, cuja característica é do direito material do trabalho. Não obstante, não há como negar um certo caráter protecionista no direito processual do trabalho, que para alguns é princípio peculiar do processo do trabalho, e para outros características do procedimento trabalhista para assegurar o acesso efetivo do trabalhador à justiça do trabalho, e também a uma ordem jurídica justa. Também evidencia a autonomia do direito processual do trabalho que no Brasil possui um ramo especializado do judiciário para dirimir as lides trabalhistas, uma legislação própria que disciplina o processo do trabalho, CLT, Lei nº 5.584 de 1970, e a Lei nº 7.701 de 1988, um objeto próprio de estudo e vasta bibliografia sobre a matéria. Reconhecemos, por outro lado, que as ciências processuais devem caminhar juntas, e o processo do trabalho, em razão dos princípios da subsidiariedade, do acesso à justiça, da duração razoável do processo, pode se aproveitar dos benefícios obtidos pelo processo comum. Além disso, a autonomia do direito processual do trabalho não pode ser motivo para isolamento e acomodação do intérprete. Há necessidade de constante diálogo entre o direito processual do trabalho e os outros ramos do direito processual, principalmente com os princípios fundamentais do processo consagrados na Constituição Federal. Reconhecer como autônomo o direito processual do trabalho favorece maior visibilidade desta ciência processual, contribuindo para a melhoria de seus institutos, atraindo maior interesse dos estudiosos para esta ciência. Desse modo, pensamos ser o direito processual do trabalho autônomo diante do direito material do trabalho, e também do direito processual civil. Atualmente, há grandes discussões, na doutrina e na jurisprudência, sobre a necessidade de um Código de Processo do Trabalho que atualizaria a legislação processual trabalhista, daria maior visibilidade ao direito processual do trabalho, e propiciaria maior efetividade à jurisdição trabalhista, e também maior segurança jurídica na aplicação da lei processual trabalhista. Muitos defendem um Código de Processo do Trabalho. Outros são contrários, asseverando que ele provocará estagnação da lei processual trabalhista e retirará a agilidade do procedimento, considerando que o processo do trabalho é impulsionado por princípios. Lei nº 13.467 de 2017, apesar de ter realizado alterações na CLT em nossa visão, não foi suficiente para tornar o processo trabalhista mais justo e efetivo. De outro lado, em muitos aspectos, a lei trouxe retrocessos, criando entraves ao acesso do economicamente fraco à justiça, tais como comprovação de insuficiência econômica para a gratuidade judiciária, pagamento de despesas processuais, prescrição intercorrente e limitação de responsabilidade patrimonial. Ainda há muito a ser feito no processo do trabalho, a fim de acelerar o procedimento de tramitação, bem como na execução, a fim de instituir meios coercitivos mais contundentes a forçar o devedor a cumprir a obrigação consagrada no título executivo. Não obstante, o intérprete e o aplicador da legislação processual trabalhista não podem ficar esperando a iniciativa legislativa para melhorar a efetividade do processo trabalhista, devendo, por meio de interpretação, transportar para o processo trabalhista as melhorias obtidas no direito processual comum, bem como materializar os princípios constitucionais do processo na hipótese concreta, principalmente os atinentes ao acesso à justiça, ao contraditório, à efetividade e à duração razoável do processo. Essa autonomia do direito processual do trabalho foi reconhecida pelo próprio Código de Processo Civil de 2015, ao dispor em seu artigo 15, que as regras processuais civis somente são aplicáveis ao processo trabalhista nas omissões deste